Pessoal, vamos lá para a nossa quinta aula de filosofia online, né? Mas antes de começar a aula, eu quero aí chegar um pouquinho perto de vocês. Por exemplo, quem está assistindo minhas aulas, né? Falar o nome de vocês um pouquinho vai fazer bem, pois faz tempo que a gente não se fala. E às vezes a gente acaba esquecendo, né? Um pouco. Fui procurar o nome de vocês na listagem para eu começar a fazer uma chamadinha aqui, ok? Aí estamos lá, vamos ver quem está presente. Álvaro, ok? Ana Paula, ok? Bruna, ok? Felipe, ok? Fernanda Campos, ok? Fernanda Vitória, ok? Gabriel, ok? Giovana, ok? Guilherme, ok? João Luiz, ok? Cauê, ok? Leonardo, ok? Maria Clara, ok? Raíssa, ok? E Thomas Augusto, ok? Todos presentes assistindo às aulas? Bem, vamos lá. Saudade de vocês, vontade de conversar, de chegar perto, né? Mas a gente ainda está distante, não dá pra gente, no momento ainda, dar um aconchego. Mas vamos lá então. Nessa nossa quinta aula, eu vou aprofundar o conteúdo que a gente já fez uma introdução na aula passada. Mas, antes de mais nada, como nós temos aí essa data para avistar as apostilas, os trabalhos de vocês, eu vou só fazer uma recapitulação para que vocês se lembrem, né? E deixem em ordem o seu caderno para não ficar muito em cima da hora, tá bom? A primeira tarefa que foi mandada para vocês, que foi no grupo, não foi nem com aulas, foi para resolver a página 18, sobre quando estávamos trabalhando sobre o pensamento de Sócrates, sobre a palavra razão, né? Que era para ler e refletir, e para você fazer colocar uma ideia sua, uma ideia pessoal, né? Então, assim, o que é pessoal, é claro, vou vistar como algo sem questionar com a apostila. Depois, na página 19, tem uma outra que eu mandei também como tarefa, que era a reflexão em ação, na página 19, que é o exercício 1 e 2. Estaria pronto como tarefa. Após essa tarefa, nós fomos lá para a página 20, que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre a dialética socrática em folha separada para entregar para mim na volta da quarentena. Como nós vamos fazer vistos nessas atividades agora, não nesse sábado, no outro, então vocês entregarão para mim essa tarefa também em folha separada para eu fazer a correção. São as tarefas dadas, ok? Depois disso, nós temos, do dia 26/3, nós temos a página 27 e 28, que é a hora do estudo. Também tem que estar pronta. Depois disso, temos a página 21, que é da dialética e o filósofo. Lembra que eu pedi para vocês fazerem, né, um texto com a linguagem de vocês, mas pensando em forma em técnica, né, na linguagem científica, que é outra tarefa também para entregar, que é em folha separada. E daí nós temos ainda na página 22, que é o exercício 1 e 2, certo? Depois nós temos lá na página 24 conexões, que também são pessoais, as respostas são pessoais, né? Tem que vir registrado por vocês, que é o 1, o 2 e o 3. E depois disso veio a revisão, que é o quê? O caderno de atividades. Então, o caderno de atividades tem que estar pronta, ele todo. Então, vocês terão que levar a apostila e o caderno de atividades para fazer a avaliação. O caderno de atividades é a página 5, que são mais assinalar, né? Na página 6, que tem duas questões, que é para vocês redigirem. Diferencia os pensamentos metodológicos e filosóficos, indicando quais as características essenciais de cada um, né? Para vocês colocarem o pensamento mitológico, descreve a realidade, ou explica a sua origem por meio de narrativas, né? Transmitido oralmente de geração a geração. E depois nós temos o filosófico, que é o que? O pensamento filosófico, ele é a procura para compreender a origem da natureza de seus fenômenos. Então, essa é a 4. Depois nós temos a 5,
que é com base em seus conhecimentos sobre filosofia, responda quais fatores favoreceram o surgimento do pensamento filosófico ocidental na Grécia, né? Lembra lá dos fatores? As pessoas surgindo a vida urbana, eles saíram da zona rural com a queda do feudalismo, indo praticar comércio e artesanato, né? Nas cidades, na rede urbana, a mudança, o uso do calendário da moeda, a escrita alfabética, tudo isso veio, né, para complementar. Depois, na página 8, vocês têm ainda também para redigir o exercício 11. Diferencia os pensamentos de Heráclito e Parmênides, o que se diz respeito ao ser e ao devir, né? Vocês têm aí na apostila, né? O Heráclito afirmava o quê? Que o movimento em contração estão presentes em todas as coisas. Já o Parmênides, ao contrário, negava essa ideia. Ele entendia que o ser é uno, imóvel e não criado, né? Depois nós temos o exercício ainda na página 8, o 14, do Diálogo do Sofista de Platão, que é para vocês explicarem o que é a ironia maêutica, né, dentro do pensamento de Sócrates e dos sofistas, qual era a diferença. Lembra-se que Sócrates não valorizava o ensinamento através de trocas, né, sendo remunerados. E os sofistas faziam isso, então ele criticava essa posição dos sofistas. O exercício 15, esclarece o significado da palavra polis para os gregos no período clássico, né? O que era polis na época, que também vocês vão encontrar aí na leitura dos textos, né? Polis era o que era a cidade, né? Onde funcionava, tinha as ágoras, que eram as praças onde aconteciam os diálogos, né? Onde começou toda a nossa filosofia. Então, isso são as tarefas que vocês terão que apresentar para mim na volta, ok? Na volta não, no dia 9, né? No nosso encontro do dia 9. Agora, vamos lá para a nossa quinta aula, o conteúdo, então, da apostila. O nosso conteúdo, que eu já fiz a introdução com vocês, é a epistemologia antiga, né? Bom, olhando aqui para iniciar, olhando aqui essa imagem, vocês têm aí na apostila, pode observar na apostila de vocês, vocês têm aí a imagem de um macaco, certo? Observando no macaco, o que parece que ele está fazendo? O que será que ele faz? Será que ele está falando com essa boca aberta? Vocês acham que o macaco, a comunicação dos animais e do ser humano, ela é diferente? De que forma os animais se comunicam? Né? Uivando, latindo, miando, piando, né? Tem as várias formas de comunicação da linguagem dos animais. E nossa comunicação é falada, né? É através dessa fala que tem essa diferença do ser humano com os animais, certo? Nós temos aqui na apostila de vocês um texto do Franz Kafka. Ele é um escritor do século XX. Ele conta mais ou menos como um macaco aprende, né, a imitar o ser humano, porque o macaco aprende imitando. E nós? E o ser humano? Também não faz imitação? Vamos lá, então, os humanos são os únicos seres... Aí na abertura da apostila de vocês, que eu não coloquei aqui embaixo do macaco, tem ali os questionamentos. Os humanos são os únicos seres que têm conhecimento? Será que só os humanos têm conhecimento? Quando eu falo conhecimento, nós estamos falando, será que só os seres humanos? É hora, né, da gente pensar, de colocar as ideias de vocês, cada um colocando a tua ideia pessoal, o que você pensa. Aqui é a liberdade de expressão, ok? A escola é o único lugar onde se pode obter conhecimento? É só na escola que a gente aprende que tem conhecimento? Ou a gente aprende fora também? Em casa, na igreja, na rua, né? Nos bairros. Onde será que a gente aprende todo o conhecimento, essa bagagem que a gente tem?
Como você define conhecimento? Você, enquanto aluno, como você define conhecimento? Se a gente estivesse juntos, né, eu ia pedir para vocês fazerem um textinho, um texto pequeno, para exemplificar. Como a gente não vai, a gente está longe e vocês estão com muitas tarefas para dar conta, eu não vou pedir esse textinho, né? Vai ficar aí no ar. Você para e pensa e conforme vocês forem responder depois na apostila, nas questões da apostila, vocês vão relembrando, ver como vocês vão colocar essas ideias, ok? Então, colocando lá a ideia, o relatório do Franz, né? Que é o relatório da Academia de Franz. Vamos lá, eu vou fazer a leitura, né? Para depois a gente passar para vocês dialogarem um pouquinho. O Franz Kafka, ele era considerado um dos escritores mais importantes do século XX. Ele retrata a história de um macaco que foi capturado por caçadores na África e acabou sendo levado a um navio à Europa. Então, para sobreviver, não mataram, né? Prenderam. Para sobreviver, ele teve que tomar várias iniciativas para não morrer, né? Até ele pensava na ideia, né, na escrita do Franz, ele falava que seria até a ideia de passar-se por um ser humano. Vamos lá, o que foi que houve um relatório do macaco para a academia, porque ele deixou escrito um texto, né, segundo o escritor Franz. Um relatório para uma academia. Eminentes senhores da academia, confere-me a honra de me convidar a oferecer à academia um relatório sobre minha progressa vida de macaco. Sou natural da Costa do Ouro. Sobre como fui capturado, tenho de me ver de relatos de terceiros. Uma expedição de caça da firma Hagenbeck estava de tocaia nos arbustos da margem, quando ao anoitecer, eu, no meio de um bando, fui beber água. Atiraram. Fui o único atingido. Levei 2 tiros. Depois daqueles tiros, eu acordei. E aqui, aos poucos, começa a minha própria lembrança. Numa jaula, na coberta do navio a vapor da firma Hagenbeck, não era uma jaula gradeada de 4 lados. Eram apenas 3 paredes pregadas num caixote, que formava, portanto, a 4ª parede. Até então, eu tivera tantas vias de saída e agora nenhuma. Estava encalhado. Tivesse me pregado, minha liberdade não teria ficado menor. Por que isso? Eu não tinha saída, mas precisava arranjar uma, pois sem ela não podia viver. Caso permanecesse sempre colado à parede daquele caixote, teria esticado as canelas sem remissão. Teria sido morto, né? Hoje vejo claro, sem a máxima tranquilidade interior ou nunca teria escapado. E de fato talvez deva tudo o que me tornei, a tranquilidade que me sobreveio depois dos primeiros dias lá no navio. Mas a tranquilidade, por sua vez, eu a devo sem dúvida às pessoas do navio. São homens bons, apesar de tudo. Ainda hoje gosto de me lembrar do som dos seus passos pesados que então ressoavam na minha sonolência. Aquele homem ou homens andavam, pois, sem impedimentos. Um alto objetivo começou a clarear a minha mente. Ninguém me prometeu que se eu me tornasse como eles, a grade seria levantada. Não se fazem promessas como essa para realizações aparentemente impossíveis. Mas se as realizações são cumpridas, também as promessas aparecem em seguida, exatamente no ponto em que tinham sido inutilmente buscadas. Eu aprendi, senhores. Aprende-se o que é preciso que se aprenda. Aprende-se quando se quer uma saída. Aprende-se a qualquer custo. Então, de acordo com o nosso interesse, com a nossa capacidade, com a nossa necessidade, né? Segundo aqui, deixa esse ensinamento, né? Aprende-se o que é preciso, que se aprenda. Muitas vezes, se eu não precisar trocar um pneu, eu não vou querer aprender. No momento que eu preciso, que o pneu que eu estou andando, né? O pneu fura. Preciso trocar o pneu. Se não tiver ninguém para me ajudar, eu vou ter que dar um jeito de aprender, né? Aprende-se o que é preciso que se aprenda.
Aprende-se quando se quer uma saída. Então, a minha saída seria, eu preciso chegar até o local onde eu vou. Então, eu preciso trocar esse pneu. E aprende-se a qualquer custo, né? Então, na necessidade, existe a aprendizagem. É aquilo que a gente fala. Ninguém nasceu sabendo. Nós aprendemos. Aí vocês, na apostila, vocês têm aí. Aprendemos simplesmente imitando os outros ou de outra forma que não seja a imitação? O que você acha? Aí vocês têm para vocês responderem na página 6, né? Aprendemos simplesmente imitando os outros ou de outra forma que não seja imitação? Será que existe outra forma de aprendizagem? Não ser a imitação? Existe um ditado que as pessoas falam, né? Nada se cria, tudo se copia. Se eu estou copiando, eu estou imitando, né? Imitando a arte. Então, tem essa frase aí que pega bem, né? Nos nossos conhecimentos. Daí nós temos aí a imagem, vocês têm aí a imagem, o que é possível conhecer? Então, ó, a questão que você respondeu anteriormente nos aproxima de algumas das mais importantes indagações presentes na epistemologia, que significa o quê? Conhecimento, é o conhecer. O que é possível conhecer? O que é conhecimento? Como conhecemos? Quem pode produzir conhecimentos? Então, aqui é para vocês colocarem, né? Podem colocar aí do ladinho desses pontos, né? Desses balões. O que é possível conhecer? Pode escrever em cima. O que é conhecimento? Também pode escrever na borda. Como conhecemos? Também. Quem pode produzir conhecimentos? Também pode responder. Tudo aí na apostila de vocês, ok? Vocês têm espaço na apostila para responder. Beleza? Aí embaixo dessa atividade, dessa reflexão em ação, nós temos aí: pesquisa em jornais ou revistas, imagens que se relacionem com o conceito de conhecimento. Então, pode pesquisar em jornais, né? Ou mesmo na internet, imagens que demonstrem que tenham um conhecimento um conceito de conhecimento. Teórico, científico, prático, aplicado no dia a dia, ou até mesmo provindo da imitação de algo ou de alguém. E vocês podem agora, no momento, pesquisar. Nós temos o conceito de conhecimento dentro da teoria do coronavírus, né? Nós temos tanto o científico quanto que as explicações que vêm, né, das práticas praticadas no dia a dia, já dá para vocês colocarem aí, ok? Depois aqui, de acordo com a orientação do professor, organiza as imagens. Isso aqui vocês não precisam fazer, só precisam pesquisar essa teoria e pode colocar aqui em volta da apostila mesmo, imagens pequenas, ok? A parte teórica, aplicada no dia a dia, dá para vocês colocarem tudo aqui em volta. Não é preciso fazer em folha separada e nem no caderno. Vai facilitar no momento que eu for fazer a correção de vocês, tá bom? Passando para frente. Então, resumindo, o que é conhecimento? Na apostila de vocês tem esse texto aí que eu tirei daí. O que é conhecimento? A palavra conhecimento é utilizada para caracterizar o modelo contemporâneo de sociedade no qual fazemos parte. Conhecimento lá da época da mitologia, ou mesmo que nós estamos vendo lá sobre o que é passado de geração em geração, né? Caracteriza o momento. Então, qualquer tipo de conhecimento, né, é válido, né, como conhecimento. Ela interfere em nossa vida de muitas formas e é provável que pronunciemos com frequência, mesmo sem observar rigorosamente os significados que lhe atribuímos a cada contexto. Então, veja, que conhecimento, o que a gente pode aproveitar e contextualizar aí? Qual é o conhecimento que nós estamos tendo nesse momento? Vocês, os pais, nós, professores, né, a sociedade, a humanidade de um modo geral. Qual é o conhecimento que nós estamos tendo de um modo geral? Todos. Mundo todo. Dentro do quê? Da nossa vivência no momento, né? Da situação no momento. Aprendendo o quê? A lavar as mãos constantemente com sabão, usar fazer higienização com álcool gel, né? Usar máscara para não transmitir, não pegar, mais fácil para não transmitir para o outro, né? A máscara prevê mais para se eu espirrar eu não passar para o outro, que eu tenho. Então, assim, fica fácil de vocês entenderem um pouquinho sobre esse conceito, né, do que é conhecimento, que hoje está aí na mídia constantemente.
Na antiguidade, os primeiros filósofos identificaram-se dois tipos de conhecimento, o sensível e o empírico, que eu já passei para vocês na aula passada. O sensível usa o quê? As sensações, né? O olfato, o tato, o visual, o auditivo, né? São por meio de sensações que a gente tem esse conhecimento. E o empírico, né? É aquele que é inteligível, que está embasado na razão, no nosso intelectual, por meio de raciocínio, de reflexão e tudo mais. Tem pessoas, esses cinco conceitos, né, do conhecimento sensível, nós temos, e cada um tem uma forma de aprendizagem. Um é só na audição, só no ouvir, essas aulas só no ouvir já detecta, né, o principal, já acontece a aprendizagem. Aí tem aquele que tem que usar a mão, né, que tem que passar a mão, fazer o tato, que tem a parte sensível que ele mais é desenvolvida. Nós temos aquele da visão, só no olhar, e temos aquele que é do olfato, né? E eu, sinceramente, o meu olfato é muito, a audição, e o meu olfato é muito sensível, menos que o tato, menos do que o visual. Muitas vezes é mais o auditivo e o olfato que me faz adquirir mais conhecimento. Essa é a minha parte sensível. E cada um de vocês tem, não sei se vocês já perceberam, qual é a tua... Não tem aquele aluno que só no ler ele já entende? Não temos aquele aluno que ele tem que ler, reescrever, discutir para entender o conhecimento? E assim, né, são os vários tipos de processo de conhecimento que a gente tem. Aí, depois disso, vocês têm aqui a tarefa de você. Não, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Não. Aí já vou para a tarefa de vocês. Essa tarefa, vocês vão resolver, organiza as ideias na página 6, que eu já comentei, né? Aqui, que vocês têm a reflexão em ação, que é a primeira justificativa, depois a pesquisa, e responder sobre a questão, como é possível conhecer, o que é conhecimento, né? Voltando lá nas tarefas que vocês têm aqui, né? Então, vocês têm que responder na apostila e mais a pesquisa embaixo, que pode colar aí na apostila mesmo. Aí, na página 7, é que nós temos, então, né, organiza as ideias. Eu vou comentar uma a uma aqui agora. Primeiro, aqui era para a gente fazer em sala de aula, para a gente dialogar e vocês registrarem as conclusões depois do nosso diálogo. Como aqui a gente não tem como fazer esse diálogo, eu vou comentar um a um e vocês vão resolver, né? Pode resolver aqui na apostila mesmo, embaixo do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, são 5 questões, ok? Então, vamos lá. Reflita e dialogue com os colegas sobre as questões a seguir. Depois registre as conclusões que chegarem. O número 1. O que se pode entender por conhecimento? O que a gente pode entender por conhecimento? Quando a gente vai em busca de para explorar alguma coisa, tirar uma dúvida, né? Buscar o saber de alguma coisa, eu estou sempre em busca do quê? De conhecimento. Então, cada um tem um jeito de expor, né? De que forma entende o conhecimento. Vocês podem colocar até, de repente, analisar de que forma você aprende melhor e colocar nessa questão, ok? Se é ouvindo o professor, se é você resolvendo, se é escrevendo tudo. Eu tinha uma aluna que ela escrevia tudo, era tudo escrito. E ela falava, Ione, se eu não fizer isso, eu não guardo, eu não gravo. E ela era bem assim, então cada um... E eu sei que na sala sempre tem as pessoas, né, com essa forma de aprendizagem diferente. Depois a 2. Que tipos de conhecimento existem? Quais são os tipos de conhecimento que existem? Nós temos aí o científico, o filosófico, o técnico, o teológico, o mítico, o artístico. Tem várias formas, né, de conhecimentos que está no mundo hoje que a gente vai em busca. Então, vocês podem colocar aí também. 3. O que é necessário para que alguém conheça algo? O que é necessário para que alguém conheça algo?
Tudo passa pelos nossos sentidos, pela razão, certo? É assim que nós produzimos o conhecimento. Quando uma pessoa, vamos supor, nós temos aí uma pessoa cega, surda e muda de nascença, ela poderia adquirir algum conhecimento? De que forma ela iria aprender, ter conhecimento? Vocês sabem que hoje todas as pessoas têm capacidade, seja cego, surdo, mudo, né? Ele tem uma forma. Então, como é que essa pessoa poderia conhecer algo, né? O que é necessário para que alguém conheça algo? O que é necessário? Eu aqui, lá pensando, lá no início do texto, né? Lá do Franz Kafka, o que é? É preciso que eu, vou voltar lá, é preciso que eu, depois da fala do macaco, cadê? É preciso que o quê? Aprende-se o que é preciso quando se... Aprende-se o que é preciso que se aprenda, né? Um surdo, um mudo, um cego. Será que ele vai ter necessidade de aprender? Não vai sentir a necessidade de aprender alguma coisa? Aprende-se quando se quer uma saída. Eu preciso de uma saída, eu preciso sair de uma dependência. Aprende-se a qualquer custo. Eu faço todo esforço para conseguir aprender algo, né? Aí a outra pergunta de vocês: como adquirimos conhecimentos? Por meio do quê? Dos sentidos, pela capacidade intelectual, né? Aquela capacidade que eu tenho de ir além, né? Da imitação, porque nós aprendemos com a imitação, muito, enquanto pequenos. Mas com esse momento também vamos desenvolvendo o intelectual. E esse intelectual é que vai me ajudar, me permitir adquirir conhecimentos. A quinta, todos os seres humanos têm acesso ao conhecimento? Todo ser humano tem acesso? Condições normais de conhecimentos todos nós temos. O que difere, às vezes, é o conhecimento, um grau de complexibilidade ou não. A forma de como nós aprendemos é diferente. Cada um tem o seu grau de aprendizagem. Então, aí, todos nós aprendemos, mas cada um no seu tempo, no seu momento. Muitas vezes, não temos conhecimentos científicos elaborados, mas nós conhecemos outras séries de conhecimento, de coisas. Por exemplo, nós temos pessoas que não estudaram raramente até a quarta série, pessoas adultas. E muitas vezes, né, se você for fazer um comércio, praticar um comércio com ele, ou fazer uma compra, ele tem, assim, um conhecimento muito profundo da matemática, que muitos de nós dizemos assim, eu tenho estudo, não tenho, né? Então, tem essa diferença. Todos nós adquirimos, sim, todos temos acesso, sim, mas cada um dentro do seu potencial, dentro do seu grau de aprendizagem, certo? Então, pessoal, essa aula é pertinente à aula de hoje, tá? E não esqueça, então, do que eu relembrei das tarefas. Não esqueçam mesmo, porque vai valer nota para vocês, né? De nota livre, né? Notas de atividades. E eu tô tentando não acumular muita tarefa, mas a não ser quando vocês tiverem que fazer o caderno de atividades, que eu tive que fazer a revisão e vocês tiveram que fazer toda após aquela aula. Então, terminando isso aí, fazendo tudo, se vocês levarem certo dia a dia, não vai acumular tarefa. É como se você estivesse tendo aula. Então, assim, faça assim que você assistir a aula, já vá fazendo, porque vai ficar mais fácil para você responder, inclusive, né? Após a aula, já pega a apostila, já resolva, porque nós temos 3 minutos de aula online. Com mais 30 minutos de aula online, desculpa. Mais uns 10 minutos, ou máximo 15, vocês fazem a tarefa. Aí, resultado, fica tudo em dia. Não deixa nada atrasado, ok? Então, para essa semana, vamos começar assim com o pé direito, tudo certinho, para finalizar tudo preenchido, para quando for na semana que vem, vocês não ficarem
com alguma coisa, alguma pendência. Eu quero pegar a apostila e dar ok para todos vocês. Essa é a minha intenção. Vale vocês terem o nosso compromisso, ok? Então, a filosofia de hoje acabou. Daqui a pouco vamos para a sociologia. Beijão para vocês e bom trabalho aí, bons estudos.